Glória a Deus, irmãos. Que alegria, irmãos. Irmãos, a gente deixou a ceia para o final do culto. Na verdade, eu ia compartilhar com você uma palavra que fala sobre deserto, a escola da vida. Eu já tinha aqui tudo pré-estabelecido, mas como muitas vezes acontece aqui nessa casa, glória a Deus por isso. Deus me despertou a falar sobre a mesa da comunhão, sobre compartilhar um pouquinho sobre isso, já que hoje é dia de ceia, hoje é dia de mesa. Hoje é dia de sentar à mesa com Cristo. A mesa fala de um lugar de acesso, irmãos. A mesa é um lugar extraordinário. E é importante que a gente fale desse lugar para que a gente traga consciência daquilo que nós vamos fazer aqui. Irmãos, a mesa da ceia não é um ato, não é só um sacramento litúrgico, irmãos. Amém? Quando nós ceiamos aqui, nós não estamos aqui cumprindo um sacramento, ainda que seja importante, mas não é só um sacramento. A mesa da ceia é uma realidade espiritual, irmãos. A mesa da ceia é uma verdade eterna que está diante de nós. A mesa da ceia é um lugar de acesso, onde nós compartilhamos e temos comunhão com o Filho de Deus, com o próprio Deus, num lugar de acesso onde Deus nos convida a sentar e estar com Ele. Existe uma realidade eterna sobre a ceia. Por isso não fazemos isso sem consciência, sem entendimento, sem discernimento do quão poderoso é sentar na mesa da ceia e poder compartilhar e comer do corpo e beber do sangue do nosso Senhor. Amém? Então a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, irmãos, é para o princípio que Jesus nos ensinou toda vez que Ele ia multiplicar o pão, irmãos. E talvez nós usemos alguns textos aqui. Talvez você esteja pensando em 1 Coríntios capítulo 11, nós vamos falar dele também. João capítulo 13, falaremos dele também, mas vamos começar por Gênesis. Porque tudo aquilo que é revelado pelo nosso Senhor, irmãos, todas as verdades eternas, todas elas estão no princípio de todas as coisas. Eu tenho falado aqui que um dos princípios que nós aprendemos quando estamos estudando, irmãos, é que quando você quer entender algo que está sendo falado nas Escrituras de forma genuína, você deve buscar a primeira vez que aquilo foi dito, a primeira vez que aquilo foi falado. Pastor, onde é que está falando de mesa? Em Gênesis, logo no início fala de alimento. E toda vez que você fala de se alimentar, você também está simbolicamente falando de uma mesa, irmãos. E sabe o que eu aprendo com Cristo? É que eu nunca vi Jesus multiplicar o pão comendo primeiro. Sabe o que eu aprendo na mesa da ceia? Que eu nunca vi Jesus comer antes de repartir, irmãos. Existem algumas coisas muito equivocadas nos dias de hoje, irmãos. Muitas pessoas buscam um lugar de privilégio, quando Deus nos ensinou que o nosso lugar é um lugar de serviço. Muitas pessoas querem ter a vantagem de comer primeiro, e Deus nos ensinou a repartir primeiro. Esse é o princípio que Deus nos ensina. Isso é o que Jesus nos mostra, nos revela. Jesus nunca comeu sem antes repartir, irmãos. Nunca comeu sem antes dar graça, sem antes expressar generosidade. Jesus sempre agradeceu. Ele sempre expressou sua generosidade, e depois Ele repartiu aquilo que tinha nas suas mãos. Você lembra como é que o pecado entrou no mundo, irmãos? Lá em Gênesis, você lembra disso? O pecado entrou no mundo por alguém que decidiu comer antes de repartir. E eu não estou entrando no princípio teológico do fruto proibido, irmãos. Que a sua mente esteja aberta para entender o que eu estou dizendo nessa noite. O fruto era proibido, não devia ser comido de qualquer maneira. Mas existe ali uma movimentação equivocada que já dá início àquilo que seria o pecado capital e levaria o homem e a mulher a um lugar de queda. E a primeira coisa é que o pecado entra no mundo por alguém que decidiu ser desobediente à palavra de Deus. E mais ainda, além de ser desobediente à palavra de Deus, ela decidiu comer e depois repartir.
E eu não estou falando do princípio teológico da queda, eu estou falando de um princípio que depois Cristo vai corrigir, irmãos, na nova aliança. Gênesis capítulo 3, irmãos, versículo 6 diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido. E tem muita coisa para a gente aprender aqui, irmãos. Eu quero que você foque naquilo que nós vamos falar sobre os princípios de Cristo, nos ensinando a estar numa mesa. E Ele nunca nos ensinou a comer primeiro, irmãos. Desde o princípio, comer primeiro nos leva para um lugar de perdição. O princípio da queda, além da desobediência, está em buscar para si primeiro. O princípio da perdição está em priorizar a própria necessidade em detrimento dos propósitos eternos de Deus. Está em ser independente de Deus, está em se distanciar de Deus, está em buscar para si o suprimento de uma necessidade física em prol de um propósito eterno que Deus tem para mim e para você, irmãos. O que Eva estava fazendo ali era suprindo uma necessidade, um desejo físico. E quando ela começa a priorizar o suprimento de uma necessidade, de um desejo físico, os propósitos eternos de Deus se distanciam dela, irmãos. Mateus 16, 25. Olha o que está escrito lá, irmãos. Mateus 16, 25. Está escrito aqui, assim, ó: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Consegue compreender, irmão, as conexões da palavra de Deus? Enquanto no jardim Eva buscou suprir a sua própria necessidade, o próprio Cristo nos ensina que mais importante do que buscar algo para si é se oferecer como sacrifício vivo, como Paulo falou. Os princípios do reino de Deus, irmão, são inversos dos princípios do mundo. No reino de Deus, felizes são os que choram. O maior deve ser o menor. A autoridade tem quem serve. Esse é o princípio do reino de Deus. Ainda que os homens tentem deturpar e inverter esses princípios, querendo trazer para você uma palavra que impulsiona você a buscar só para você, o reino de Deus nos ensina que tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos é para que a gente possa apresentar aos pés do nosso Senhor, para que Ele possa repartir com os nossos irmãos. Esse é o princípio da mesa. Esse é o princípio da mesa, irmãos, desse lugar extraordinário com Cristo. A salvação, irmãos, foi derramada por Cristo, que repartiu e depois comeu. Que no lugar de comer, preferiu servir. O nosso Cristo, o nosso Senhor, autor e consumador da nossa fé, nos ensina de forma clara, irmãos, como se deve se portar em uma mesa da comunhão. Como, pastor? João capítulo 13. João capítulo 13, irmãos, nos ensina a forma correta de lidarmos com a mesa da comunhão. Em João capítulo 13, diz que Jesus, já sabendo que era chegado o tempo do fim, a palavra diz que Ele amou os seus até o fim, irmãos. Mas não é simplesmente isso, irmãos. Não é simplesmente amar os seus até o fim. Diz assim, ó, João 13, versículo 1: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Quem estava na mesa com Ele, irmãos, você lembra? Jesus vai nos ensinar que nós devemos orar pelos nossos inimigos, irmãos. Você deve amar os seus inimigos. A palavra de Deus, ela é plena, irmãos, quando ela é completa. Ela é plena quando ela é completa. E você sabe quem estava na mesa? Ali tinha João, ali tinha o discípulo que ele amava, mas ali também tinha Judas, aquele que ia traí-lo.
E a palavra diz assim: estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Por que isso é importante? Porque você tem que entender que antes de Jesus praticar o que ele vai praticar agora, ele já tinha consciência, ele já sabia, ele era o próprio Deus encarnado na terra, ele sabia aquilo que Judas ia fazer com ele. Aí a pergunta que eu te faço é, e você vai ver aqui nas escrituras, não sou eu que estou dizendo, Jesus tirou Judas da mesa, irmãos? Então por que os homens insistem em definir quem senta e quem levanta? Por que nós achamos que temos o poder de decidir quem senta e quem levanta? O homem não foi chamado para decidir quem senta na mesa. O homem foi chamado para convidar a sentar à mesa e apresentar a Cristo para todo aquele que quisesse chegar a Ele. E Paulo vai me explicar em 1 Coríntios capítulo 11 que o homem examine-se a si mesmo, mas ele não fala no final, e dependendo da forma que você se examinar, aí você pensa se você come ou se você bebe. Não é isso que está escrito, irmãos. Nunca foi tão necessário, irmãos. Nós conhecemos as escrituras, mas deixa eu te falar uma coisa. Vai ser necessário que alguns conceitos que estão impregnados na nossa mente sejam confrontados por aquilo que está escrito. E não adianta, irmãos, não adianta nenhuma cultura, não adianta, irmãos, nenhuma invenção humana para me convencer ao contrário daquilo que Deus me revelou nas suas escrituras, porque não tem outra revelação do Cristo que não esteja nas suas escrituras. E ainda que de boa intenção, muitas coisas estão equivocadas, porque não estão nas suas escrituras. O que nos norteia é a Bíblia, irmãos, e aquilo que está escrito nela. E a palavra continua em João capítulo 13. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas, fala todas as coisas, debaixo do seu poder, e que viera de Deus, estava voltando para Deus. Ou seja, ele sabia que estava chegado o tempo do fim. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa. Ô irmãos, enquanto um monte de gente quer uma capa, Jesus estava tirando a capa dele, cara. Enquanto muitos homens querem uma capa, Jesus estava retirando a sua capa. Jesus estava arrancando a capa que estava sobre ele, e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Irmãos, a palavra diz que ele amou todos esses homens, que ele serviu todos esses homens. Sabe o que Jesus fez, irmãos? Ele tirou o símbolo de autoridade e pegou um símbolo de serviço. Jesus tirou uma capa que fala de autoridade, pega uma bacia e uma toalha que fala de serviço. E ele começa então a lavar os pés dos seus discípulos. Mas você leu comigo, ali no meio deles tinha um homem que Satanás já tinha entrado nele. Você consegue na sua mente teológica entender alguém que vai lavar os pés de alguém que está possuído pelo diabo, irmãos? Você já parou para pensar nisso, irmãos? Você já parou para pensar no amor de alguém que, mesmo sabendo que o diabo já tinha entrado naquele homem, pega uma toalha, uma bacia e fala: vem cá, meu filho, senta aqui que eu quero lavar os seus pés. Foi isso que ele fez, irmãos. E ele fez tudo isso para nos ensinar, o nosso lugar de autoridade. Todo filho de Deus tem autoridade. Ele otorgou autoridade a todos os seus filhos, para ensinar, para fazer discípulos, para expulsar demônios, para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele deu autoridade. Pastor, como é que eu faço para ter autoridade? Arranca a sua capa e pega uma toalha, meu irmão. Se coloca num lugar de servo que você vai ter autoridade. Esse é o lugar de autoridade no reino de Deus. E no versículo 26 de João capítulo 13, coloca no 26, irmãos.
Isso afronta a nossa mente terrena, irmãos. A quem eu der, Jesus respondeu, a quem eu der. Ele está falando que um deles ia traí-lo. E alguns perguntam, será que sou eu, Senhor? Isso é outra coisa interessante, irmãos. Porque quando a gente fala de algo pejorativo, a gente fala, será que é ele? Os discípulos falaram, será que sou eu? Mas olha isso, irmãos. Aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato, então, molhando o pedaço de pão, deu-lhe a Judas Iscariotes, filho de Simão. Ele estava denunciando aquele que ia traí-lo. Agora, será que isso não afronta a nossa mente terrena? O que você faria se você estivesse diante de alguém que iria traí-lo? Você é capaz de alimentá-lo, irmãos? Será que eu sou capaz de alimentar aqueles que eu, sabendo que estão na minha mesa, comendo junto comigo, iriam me trair? Será que nós somos capazes de pegar um pedaço de pão e colocar dentro dos seus lábios e alimentar os nossos irmãos, que muitas vezes nós sabemos que não estão em comunhão conosco? Ou pior, depois de lavar os pés, será que nós vamos alimentar aqueles que estão endemoniados? Que isso, pastor? Tem coisas, irmãos, que só quem pode explicar é Deus. Mas o que eu aprendi com Jesus, irmãos, é que nós devemos ser servos. E nós não escolhemos a quem servimos. Nós servimos a todos aqueles que sentam na nossa mesa. Todos aqueles que se apresentam diante de nós e Deus coloca diante de nós, devem ser servidos por nós. Pastor, se estiver endemoniado, coloca a mão e ora, irmãos. Liberta ele. Se estiver ferido, coloca a mão e ora, para que Jesus sare ele. Mas não expulsa ele da mesa, porque não foi isso que Cristo fez. Não foi isso que Jesus fez. Não foi isso que o meu Senhor e Salvador me ensinou a fazer com os meus irmãos. Não foi isso, irmãos. Ainda que dentro de uma mentalidade terrena, dentro de até algumas doutrinas de entidades religiosas, algumas pessoas sejam colocadas fora da mesa, a palavra não me ensina isso. Deus não me estimula a isso. Deus me ensina o contrário. Em vez de excluir, sara. Em vez de amarrar, liberta, irmãos. Quantas vezes, já falei aqui, eu era bem mais novo, eu passava e, irmão, cheio de boa intenção, falava, está amarrado em nome de Jesus, Senhor. Eu vi algumas coisas que afrontavam a minha mente, eu achava que estava de acordo com as Escrituras, e estavam mesmo. E eu passava e falava, está amarrado em nome de Jesus. Até o dia que o Espírito Santo falou comigo, falou, até quando você vai ficar amarrando o que eu chamei para libertar? Até quando você vai usar os seus lábios proféticos para trazer vida e vai ficar amarrando enquanto eu chamo para libertar? Então para de estender suas mãos e abrir os seus lábios, mandando amarrar aquele que eu quero que você liberte. Deus está levantando uma geração de libertadores, não de opressores. Libertadores. E aí, a forma que você vai usar os seus lábios proféticos, irmãos, mas eu aprendi, ouvindo o meu Deus e o meu Senhor, que eu não estou aqui para condenar as pessoas, eu estou aqui para ensiná-las, corrigi-las, se preciso exortá-las, sim, mas jamais excluí-las. E os nossos lábios, ele tem poder para amaldiçoar ou para abençoar. Os seus lábios e os meus lábios têm poder para amaldiçoar ou para libertar, ou para declarar uma palavra de salvação. Ezequiel, o que você vê? O que você vê? Qual a realidade terrena que você vê, Ezequiel? Ah, eu vejo um vale de ossos secos. Eu vejo um cemitério de ossos, pessoas mortas. Então profetiza, Ezequiel. E ele podia profetizar: amarra os mortos, Senhor. Enterra os mortos, Senhor.
Mas não foi isso que ele soprou sobre aquele vale de ossos secos. O que ele soprou foi uma palavra de vida e de esperança, porque Deus nos chamou, Deus nos gerou, Deus nos levantou como uma geração que é uma voz profética, ainda que seja diante de um deserto, uma voz profética que clama, uma voz profética que profetiza aquilo que é esperança. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Você pode aplaudir o Senhor, irmãos? É por isso que nós dizemos aqui o que a igreja precisa, o que o mundo anseia e precisa. Não é de bons pregadores não, irmãos. Tem muita gente pregando bem por aí. Tem muita gente com palavras doces como mel, pregando bem demais por aí. O que o mundo precisa é de modelos e exemplos. O que o mundo precisa é de um bom testemunho. Irmãos, a igreja, ela não é para reagir ao mundo, irmãos. Pastor, a gente tem que reagir. Você está vendo o que está acontecendo lá fora? A igreja não veio reagir a uma cultura, irmãos. A igreja veio revelar um reino, e um reino eterno. A igreja não veio aqui para combater, ficar na internet brigando crente com crente, porque fulano fez isso, fulano falou aquilo, fulano estava lá, o show do ciclano. Cara, o cara é ímpio, você quer o que dele? Não se espere do mundo aquilo que a igreja tem que fazer, irmãos. É função da igreja, é função do corpo, é do corpo de Cristo. Somos nós que devemos manifestar a cultura do reino de Deus, irmãos. A cultura do céu na terra. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, aquilo que nós devemos fazer na terra não tem nada a ver com o que a terra está fazendo, tem a ver com o que o céu está proclamando. Por isso a igreja não reage ao que a terra está fazendo. A igreja simplesmente revela o que Deus está proclamando. A igreja deve revelar as coisas eternas. A igreja revela as coisas celestiais. Vamos dar uma resposta, pastor? Não, você não dá uma resposta, irmãos. Pastor, mas é que tem um prédio torto do meu lado, está tudo torto. Levanta um prédio reto, não toca no torto. Toda vez que um prédio reto se levanta do lado de algo que está torto, o que está torto é denunciado. Você não precisa tocar não, irmãos. Você só tem que expressar o que está certo. Você só tem que revelar o que é eterno. Você só precisa revelar Cristo, irmãos. O que o mundo precisa nesses dias não é que você aponte o dedo para eles. Eles já sabem, irmãos. O mundo sabe. O mundo precisa de uma mão estendida, irmãos. De uma voz profética que declare vida, esperança, graça, justiça, amor. Para que as pessoas tenham a oportunidade de ter o desejo de estar no lugar que você está hoje. Muitas pessoas passam pelas portas das igrejas e elas não entram. E se você conversar com elas, talvez você dê razão a elas. Por quê? Porque algumas pessoas, por encontrarem a Cristo, se sentem melhores, quando deveriam se sentir piores. Quando deveriam perder a sua vida para encontrar a Cristo, estão se gabando da sua vida e afastando pessoas de Cristo. Não é isso que Deus nos chamou para fazer, irmãos. O que Cristo me ensinou é que no lugar de autoridade que Ele nos chamou para estar, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, irmãos. O lugar de autoridade não tem a ver com o microfone, com o altar, irmãos. Não tem a ver com isso. O lugar de autoridade tem a ver com a identidade que você tem em Cristo. Não tem autoridade quem está com o microfone na mão. Tem autoridade quem é filho de Deus. Amém? Tem autoridade quem é filho de Deus. Autoridade não tem a ver com essas coisas, irmão. Nem tinha microfone no tempo de Cristo, irmãos. Mas tinha identidade. Tinha filhos se manifestando. O que a igreja precisa não é de um batalhão de crentes trabalhando. É de filhos que se manifestem e revelem a sua glória, as suas virtudes e a sua justiça. É isso que o mundo precisa, irmãos. Por isso todo lugar de autoridade está ligado a um lugar de serviço, um lugar de apresentar as nossas mãos. Hoje cedo eu falei um pouco disso lá em Petrópolis. Estávamos lá no Mevan de Petrópolis levando uma palavra, e nós falamos, eu compartilhei lá, falei, olha, o que vai mover o coração de Deus não é o barulho que os jovens estão fazendo, irmãos, preste atenção nisso.
O que move o coração de Deus não é quem está com os braços levantados e os lábios abertos. O que move o coração de Deus é quem apresenta verdadeiramente suas mãos, o seu coração, os seus pés, o seu recurso, o seu tempo, para manifestar a glória de Deus e expandir o reino de Deus sobre a terra. Você vê grandes movimentos, grandes explosões, irmãos, Deus não se preocupa com isso. Deus não se impressiona com grandes explosões humanas, irmãos. Até porque o que nasce grande é monstro. Deus não se impressiona com grandes explosões de grandes movimentos. O que impressiona o coração de Deus? Não é uma coisa grandiosa, mas é alguém que permanece fielmente durante todo o tempo fazendo aquilo que Deus falou. Alguém que permanece, que não retrocede. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas que avançamos em direção ao alvo. Essa é a igreja de Cristo. O reino de Deus, na mesa da comunhão, tem uma ordem, irmãos. Nós não vamos na mesa com a expectativa de comer, e sim com a perspectiva da presença de quem está lá, Cristo. Porque mesa fala de comida, não é assim, irmãos? A gente fala de mesa, logo a gente vai ter uma mesa ali fora. Os irmãos estão ali fazendo uma cantina para que a gente vá ali. Pastor, a gente vai ali para comer hambúrguer. Não, a gente vai ali ter comunhão com os irmãos. Mais importante do que está sendo servido lá é a presença de quem está lá, Cristo, irmãos. O Espírito Santo de Deus, assim é na mesa de Deus. A mesa de Deus não é um lugar que eu vou para me alimentar, é um lugar que eu vou para repartir, cara. Ainda que eu me alimente naquele lugar. Existe uma realidade espiritual na mesa da ceia, irmãos. Isso não é só um sacramento, a ceia é uma realidade eterna. Onde eu sou curado, eu sou sarado, num lugar onde eu tenho comunhão com Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20. Chegamos no texto da ceia, irmãos. Primeira Coríntios 11, 20. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Por que cada um não come na sua própria, a ceia na sua própria casa? Irmãos, tudo bem que tem um contexto cultural. Mas olha o que Paulo está dizendo. Paulo está falando com uma igreja, irmãos, que não tem discernimento da comunhão do corpo. E aí ele fala, olha, quando vocês se reúnem não é para comer. E os caras pensam, mas eu vim ceiar, não vou comer? Porque a mesa da ceia, irmãos, escute isso, pega no seu espírito aí. A mesa da ceia, ela não é iluminada pelo quanto você come. A mesa da ceia se revela na sua responsabilidade e disposição de repartir o que você tem. Essa é a mesa da ceia. A mesa da ceia não é iluminada pela sua capacidade de comer, e sim pela sua responsabilidade de repartir o pão que você tem. E é isso que ilumina a mesa da ceia. Por que cada um come sua própria ceia sem antes esperar os outros? Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. 22. Será que vocês não têm em casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Ou seja, vocês não vieram comer, vocês vieram ter comunhão, repartir o pão, expressar as virtudes de Deus. Por que é importante entender isso? Porque daqui a pouco nós vamos ceiar, irmãos. E você precisa entender que a ceia, ela não é um privilégio de alguns. Ela é um direito de todos aqueles que entenderam e reconheceram Cristo como seu Senhor e Salvador. Amém? A mesa da ceia não é lugar de suprir necessidade, irmãos. Pastor, mas eu vim aqui ceiar para me ser curado. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, entenda isso. Quando você ceiar aqui e você orar ao seu Senhor para que você seja curado de uma enfermidade, eu creio fielmente que Ele pode te curar e Ele vai te curar. Mas uma oração também faz isso. A mesa da ceia tem que ir além, irmãos. A mesa da ceia tem que ir além de uma necessidade humana, da necessidade de suprir um anseio da minha alma. Cristo morreu por mim e por você, cara, numa cruz. Ele morreu nesse lugar. E a partir do momento que Cristo morreu, ressuscitou, a palavra diz que todo aquele que confessa Ele e crê nele está salvo.
Está salvo. Pastor, eu quero ceiar porque eu quero receber uma bênção. Não, irmãos. Você não veio aqui receber uma bênção. Irmãos, muda essa mentalidade de crente pedinte, em nome de Jesus. Poxa, pastor, mas eu achei que eu vinha receber uma bênção. Lê Efésios, irmãos. E vocês já foram abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Você não vem buscar uma bênção, sê tu uma bênção. Você não busca a bênção, você abençoa. Tu não é filho de Deus, cara. Tu não tem autoridade como filho de Deus. Então você não busca mais a bênção. Agora você é um abençoador do reino de Deus. Agora você manifesta as bênçãos de Deus. Pessoas usando a carência dos outros para atrair pessoas para um lugar. Vem aqui receber sua bênção. Vem aqui receber sua prosperidade. Ei, meu irmão, Deus já te entregou tudo que tinha para te entregar. O filho dele morreu na cruz por mim e por você. Você não tem mais nada para pedir para ele. Agora é você que se sacrifica por ele. E se você entender isso, você vai fazer igual Abraão, irmãos. Igual Abraão. Como, pastor? Ó, você vai andar como peregrino na terra da promessa. E vai habitar em tendas. E na hora de dividir a terra, você vai falar: ô, meu, escolhe primeiro. Que pedaço de terra que você quer? Pode escolher primeiro. Eu quero aquele lugar ali que tem pastos verdejantes. Ali é mais verdinho. Fica tranquilo, irmão. Leva o mais verdinho, eu fico com o deserto. Mas não foi você que recebeu a palavra da bênção? Foi. Eu estou parafraseando, não está na Bíblia. Foi eu que recebi a palavra da bênção. Mas como eu recebi a palavra da bênção, eu já entendi. Eu não vim ser abençoado por uma terra que Deus me deu. Eu vim abençoar toda a terra que eu colocar a planta dos meus pés. Porque a bênção eu carrego. Porque quem carrega a bênção são os filhos de Deus. Então pode escolher primeiro, irmãos. Pode escolher primeiro. Porque a bênção não está em um lugar, a bênção está numa pessoa. A bênção está numa pessoa. Você não precisa mais ser manipulado na sua carência e ficar buscando uma bênção, irmãos. Porque Efésios te revela isso, está escrito lá, não sou eu que estou dizendo. Se Efésios diz que você já foi abençoado com todas as sortes, fala todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. O que a terra tem para te oferecer de bênção que as regiões celestiais não têm? O que você está buscando? Tudo aquilo que você precisa já foi derramado por Deus sobre mim, sobre você. Agora eu só tenho que entender o meu lugar, a minha identidade em Cristo, o meu lugar na mesa. Ei, tem um lugar na mesa para você, cara. Quando eu entendo o meu lugar na mesa e minha identidade, eu paro de ser pedinte e passo a ser semeador. E o semeador saiu a semear. Eu passo agora a ser um semeador. Por quê? Porque eu não ando mais com uma mente escrava, com uma mente de escassez, uma mente de gente pedinte. Não, eu sou uma bênção. Que isso, pastor? Está escrito, irmãos. Toma posse dessa palavra. Se fosse eu, falava: é meu, pastor. Sou eu, libera. Deus já entregou, irmãos. Toma posse. Nenhum homem pode reter o que Deus tem para você. Os homens não têm esse poder de reter aquilo que Deus tem para você. Os homens não têm o poder de represar as águas que Deus quer derramar sobre a sua vida. Não tem o poder de fazer isso. É quando você se coloca diante de Deus como Isaías fez, irmãos. Com coração sincero. Isaías capítulo 6. Eis aqui, Senhor, um homem de lábios impuros. É quando você faz isso que Deus transforma a sua realidade, a sua história. E nunca mais você pede nada, você só se oferta como sacrifício. Porque quando Isaías fez isso, ele parou de falar: ai de ti, Israel, ai de ti, Israel. E está o crente: ai de ti, olha lá, olha fulano, olha ciclano. E Deus está falando: olha para você, ô bênção. Larga a lupa e pega um espelho e coloca diante de você, para que você veja aquilo que está aí dentro. E você tenha coragem de falar para mim: ei, eu sou um homem de impuros lábios e vivo no meio de homens de lábios impuros. Que quando você fizer isso, a palavra diz que um anjo desceu com uma tenaz e sarou os lábios de Isaías. E ele passou a falar: ai de mim, Senhor.
E a partir daí, quando Deus falar, quem enviarei? Você vai falar, envia-me a mim. Envia-me a mim. Por quê? Porque eu entendi, Senhor, que existe um lugar na mesa. Eu entendi, Senhor, que tem um lugar de acesso. Eu entendi, Senhor, que tem um lugar onde a minha identidade de filho é forjada em Ti. E homem nenhum tem o poder de tirar a identidade que o Senhor me deu antes que eu estivesse no ventre da minha mãe. O Senhor já tinha me designado, o Senhor já tinha me desejado, já tinha me projetado. Porque Deus não anda no nosso tempo, Deus é eterno. Inclusive esse dia já estava escrito, determinado por Ele, para você estar aqui ouvindo essa palavra, para que nós estivéssemos aqui sendo ministrados por essa palavra, para que Deus estivesse renovando o nosso entendimento, para que a gente tenha uma nova perspectiva daquilo que a palavra nos ensina sobre a ceia, sobre a mesa, sobre identidade, sobre lugar de acesso, sobre bênção, sobre aquilo que Deus nos chamou para ser, não para fazer, mas para nos tornar nele. Deus não chamou você para fazer igreja, cara. A igreja é dele. Deus nos chamou para nos tornar filho e manifestar a igreja dele na terra. Ah, vamos fazer a igreja, vamos cuidar, vamos proteger a igreja. Irmão, você acha que você pode proteger a igreja? Síndrome de Lúcifer, querendo tomar o lugar de Deus. A noiva é dele, meu irmão, ninguém toca na noiva. Está igual em Babel, né? Vamos construir uma torre, um palácio. Irmãos, Deus não quer que você construa um palácio não, irmãos. A estrutura é importante. A estrutura só é importante quando serve fora. Porque estrutura que cresce para cima, com a desculpa que é para tocar a Deus, é Babel. Isso é Babel. Aí Deus vai lá e confunde as línguas. O povo que se reuniu para construir um palácio teve as línguas confundidas. O povo que se reuniu para ser enviado para o lado de fora se entendeu. Ora, o que Deus quer de mim e de você? O que Ele espera de nós, irmãos, nesses dias? Romanos capítulo 14, versículo 17. Eu já estou terminando para a gente ceiar, irmãos. Quando o pastor fala que está terminando, você já sabe, né? Pelo menos mais 10 minutinhos, irmão, para a gente finalizar, porque é importante. Romanos 14, 17. O que está escrito, irmãos? Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ora, se o reino de Deus não é comida nem bebida, por que o homem continua se matando e se degladiando por comida e bebida, pastor? O que ele está falando ali é coisas terrenas, coisas que suprem necessidade. Comida e bebida supre o quê? Necessidades humanas. O que Paulo está dizendo? O reino de Deus não tem a ver com aquilo que você necessita nessa terra. Não é disso que o reino de Deus trata. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Ou seja, aquele que entendeu que o reino de Deus não é comida nem bebida é agradável a Deus. Irmãos, você se move com expectativa de recompensas terrenas ou você se move por propósitos eternos? O que tem movido o seu coração nesses dias? Quando Paulo fala isso, ele está dizendo que o reino de Deus não se norteia pela sua necessidade momentânea. O reino de Deus se move na direção de um plano eterno, irmãos. Porque todo lugar de necessidade rouba de você a promessa. Todo lugar de necessidade que você se entrega rouba a sua promessa, rouba a sua identidade, rouba a sua primogenitura. Esaú, lembra? Gênesis 25, 29, vai contar a história, irmãos, de Esaú. Alguém que perdeu, irmãos, a sua primogenitura, porque estava com fome e se entregou a uma necessidade. Irmãos, presta atenção. Quando ele perde a primogenitura, ele perde a identidade, irmãos. Cuidado. Não negocie a identidade que Deus te entregou. Jesus nos ensinou isso lá em João, quando foi conduzido pelo Espírito ao deserto, lembra? Eu estou encerrando, pessoal do louvor, pode subir, por favor.
Para a gente encerrar, para a gente encerrar não, para a gente ceiar. Jesus, quando foi levado pelo Espírito ao deserto, você sabe quando que o diabo quis falar com ele? Só depois de 40 dias, irmãos. Eu vou deixar esse cara estar com fome. Eu vou deixar ele ter uma necessidade. Quando ele tiver uma necessidade, eu vou tratar com ele. Por quê? Porque lá atrás, dentro da linhagem dos patriarcas, um homem que deveria ser um primogênito, dentro de uma necessidade, negociou a sua identidade. O diabo olhou para isso e falou: vou fazer de novo. Vou pegar ele de novo. Está com fome? 40 dias sem comer? Ei, transforma essas pedras em pães e se alimenta, cara. Está errado, irmãos, comer com fome? Não está errado. Mas Cristo responde: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Oh, meu Deus! O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria. Pegou no seu espírito, irmãos? Homens de Deus não se movem por necessidade. Homens de Deus se movem por propósitos eternos. E toda vez que você se entregar a uma necessidade momentânea, você está arriscando a sua identidade celestial. Toda vez que você se entrega a uma necessidade de momento, você está colocando em risco a sua identidade eterna de filho de Deus. Foi isso que aconteceu com Esaú. Por quê? Porque quem valoriza mais a necessidade do que o propósito acaba perdendo a promessa que Deus tem, irmãos. Amém? Então eu quero que você entenda que filho de Deus não se move por expectativa, e sim por perspectiva. Você não tem expectativa, irmãos, de futuro. Você tem perspectiva do eterno. Você tem certeza, convicção do eterno. Você não fica mais angustiado pelo dia de amanhã. Por quê? Porque sua vida já está nas mãos do seu Senhor, consumador da sua fé. João 5:24. João 5:24. Eu lhes asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. A fome, irmãos, como necessidade, é expectativa de futuro, mas a fome como propósito de comunhão é perspectiva de eternidade. A partir de hoje, você não vai mais para a mesa só para receber. A partir de hoje, eu quero que você tenha consciência de sentar na mesa para repartir. Amém? Fica de pé comigo no seu lugar. Fica de pé comigo no seu lugar.